Os tipos de custos que nós temos no estoque, que todos vocês conhecem, é o custo de compra, transformação, outros custos, né? Custo de aquisição é o preço de compra, tributos não recuperáveis, transportes, manuseio, outros custos diretamente atribuíveis, né? São os custos na aquisição. Temos os custos de transformação. Os custos de transformação são aqueles, né? Eles podem ser divididos, vocês aprenderam isso lá na faculdade, né? Coisa linda, todo mundo tem paixão assim de lembrar sempre a aula de custos, né? Eu gostava muito da aula de custos porque eu sempre me identifiquei, né? Porque é legal quando os números começam a fechar, né? Tudo é igual contabilidade. Eu gostava de fazer fechamento de balanço porque batia certinho, porque daí você sabe que está certo, né? E quando você faz outra situação que não tem como tirar a prova real, às vezes você fica, será que está certo? Será que eu aprendi? Né? E ali a gente consegue aprender sozinho e estudar sozinho, porque vai ter que bater. Então, custos diretos e indiretos, lembrando que o indireto pode ser dividido por fixo e variável. A diferença entre direto e indireto, só recapitulando vocês, é o quê? Direto é todo aquele custo que pode ser atribuído diretamente ao produto. E o indireto é aquele que vai necessitar de uma forma de rateio, né? Você não sabe exatamente quando foi aplicado a cada produto, precisa lá de uma forma de rateio. Nós temos as despesas que não incorporam os estoques, como desperdício na produção. Também gastos com estocagem, exceto gastos com estocagem de matéria-prima, né? Porque matéria-prima está dentro do processo produtivo, né? Então, o estoque de matéria-prima é um custo. A despesa o salário lá do rapaz que está lá no almoxarifado de matéria-prima é um custo, porque ele está dentro do processo de produção. Agora, o salário lá do camarada que está lá no estoque de produto acabado ou no estoque de mercadorias é despesa. Despesas administrativas e despesas com vendas. Os métodos de avaliação dos estoques. Olha só. Método para avaliar, nós temos custo médio ponderado, o PEPs, e lembrando que esta criança aqui, o EPS, não é permitido nem na norma tributária, nem na norma contábil. Então, vamos esquecer que o EPS existe, porque nós não vamos poder utilizar. Técnicas para avaliação de estoques. Isso aqui é interessante. Ó. Custo padrão. O que é o custo padrão? Por exemplo, se você tem um cliente seu lá que trabalha com, por exemplo, confecção. Se você sentar para conversar com ele, ele tem um custo padrão na cabeça dele. Como assim, Marco? Custo padrão? É o seguinte, vamos supor que você chega lá e diz assim, olha, eu estou precisando de 1000 peças de determinado tecido, lá de determinada camiseta que tu faz. Ele tem mais ou menos na cabeça quantos centavos ou quantos reais custa de matéria-prima para fazer uma camisa. Quantos custa, por exemplo, de mão de obra? Quantos centavos vai custar de mão de obra? Quanto centavos vai gastar de energia para cada camisa feita? Porque o camarada chega lá e quer comprar 1000 camisas e já dá uma proposta. Olha, eu compro 1000, mas só se fizer por tanto. Ele precisa calcular para ver se compensa. Então, ele tem um custo padrão. Custo padrão é isso. É quando você transforma, por exemplo, uma única unidade daquele produto em valores, por exemplo, dos teus custos que você vai ter para produzir. Quanto custa de mão de obra, quanto custa de matéria-prima, energia, depreciação, para fazer uma única camisa. E aí, se você tem, por exemplo, lá um estoque hoje de 10.000 camisas, você multiplica por esse custo padrão que você já tem, você vai chegar ao teu valor, do teu custo total dos estoques acabados. Agora, existe também o preço de compra mais recente, que é aquele exemplo que eu coloquei para vocês anteriormente, de fazer uma contagem física e aplicar o preço de compra mais recente. Ô Marcos, aí vai depender de contador para contador, de profissional para profissional. Sabe o que é? É que a mercadoria lá que o meu cliente usa, ele tem muita oscilação, né? Às vezes está muito alto, às vezes está muito baixo. Aí, se você quiser, você pode fazer uma média lá das compras do mês de dezembro. Aí fica a critério de você como é que você vai chegar para mensurar o custo. E método varejo. São técnicas de avaliação dos estoques que você poderá estar aplicando. E por que nós precisamos saber isso? Porque nós vamos ter que explicar em nota explicativa qual é a técnica que nós estamos utilizando. Então, pessoal, não existe assim, ó, eu chegar, vou pegar um modelinho de nota fiscal e está resolvida a minha vida. Não, nós precisamos entender de normas de contabilidade. Por quê? Porque cada caso é um caso. Nós, contadores, não estamos mais... não vamos mais apenas executar atividades seguindo um roteiro. Nós, contadores, hoje temos que pensar para fazer contabilidade. Né? A contabilidade hoje é subjetiva. Cada situação é diferente de um outro cliente. Aí,
Lembrando que os estoques devem ser mensurados, assim como os clientes nós mensuramos pelo custo, pelo valor da venda, da nota fiscal, deduzido do AVP, se eventualmente existir, e das perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, os estoques também são mensurados como? Pelo menor valor entre o custo de aquisição, deduzido os tributos recuperáveis, né? Ou valor realizável líquido. E o que é valor realizável líquido? Valor realizável líquido ele é mais voltado para aquela situação de estoques obsoletos. Vamos imaginar que o seu cliente tem estoques obsoletos. Imagina uma loja de informática, comprou 1000 computadores, 1000 notebooks para vender. Vendeu 90, 10 já faz um ano que encalhou. Pagou R$1.000 cada um. E agora está por venda lá na vitrine para ver se desencalha a R$600. O estoque ficou obsoleto daqueles produtos ali, não ficaram? Então requer o quê? Um cálculo do valor realizável líquido para constituir uma redução ao valor recuperável. Vamos imaginar o seguinte, que o custo dos estoques seja 70 mil, só que se você vender hoje, você recupera apenas 60 mil, porque ele está obsoleto. Como é que ficaria essa diferença de 10 mil? Ficaria assim no balancete. Ó. Olha só, uma conta redutora. Como é que está mensurado meus estoques? Está mensurado nesse momento pelo valor realizável líquido. Menor valor. Isso é mensuração. Marcos, eu sou obrigado a fazer isso ao final de cada exercício social, então? Sim, você precisa verificar se existem indícios. Se não houver, você não vai fazer nada. Tá, não precisa de um laudo? Não precisa de laudo nenhum nesse caso. Se você olhou, não tem indícios, não tem evidência de que tem estoques obsoletos, você só vai declarar em nota explicativa que não realizou o cálculo porque não encontrou indícios ou evidências, né, que existiam ali estoques obsoletos. Ok? Propriedade para investimento. O que é uma propriedade para investimento, né? Propriedade para investimentos, vamos imaginar uma empresa, vamos supor, você tem um cliente que ele tem uma loja de materiais de construção. E de repente do lado tem uma casa ali velha, o proprietário coloca à venda a casa ali do lado. Ele, opa, vou comprar. Ele vai ali, já pega e compra a casa do lado, derruba a casa, limpa o terreno e faz ali um estacionamento para os clientes. Esse terreno é um imobilizado ou é um investimento? É um imobilizado, porque está sendo utilizado na atividade econômica do seu cliente, não é? Então não é propriedade para investimento. É um imobilizado e pronto. Tá, Marco, mas... E propriedade para investimento? Mas vamos imaginar que esse teu mesmo cliente, no mesmo mês, né, ele estava com dinheiro mesmo, estava ganhando dinheiro, surgiu uma outra oportunidade para ele aqui no centro de Curitiba. Tinha um terreno ali para venda, ali, botaram à venda, eles, gostei daquele terreno, eu vou comprar porque ali vai valorizar. Olha a intenção dele, não é para utilizar na atividade econômica, ele já comprou para investir mesmo. Só colocou o nome da empresa. A empresa tinha dinheiro, para que ele ia botar no nome dele? Né? Colocou no próprio nome da empresa, não tem problema nenhum. Aí eu pergunto agora, aquilo lá é imobilizado? Não, ele não estava utilizando na atividade econômica dele, então aquilo é uma propriedade para investimento. E essa propriedade para investimento, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade que estão adequadas ao padrão internacional, o famoso IFRS, diz que você poderá avaliar a propriedade para investimento tanto ao custo, se for ao custo é as regras do imobilizado, ou seja, você lança na contabilidade o valor de aquisição e mantém lá, como é um terreno não vai ter nem depreciação. Se fosse um imóvel teria até depreciação, né? Mas não, eu não vou avaliar pelo custo, Marcos. Eu vou avaliar pelo valor justo. Posso? Pode. O que é o valor justo? Valor de mercado. Tá, Marcos, então quer dizer que eu posso, então, pegar, fazer um laudo. Tem que fazer um laudo. E laudo não é qualquer pessoa que possa fazer um laudo de avaliação de imóvel. É só quem realmente está habilitado a isso. Então você vai pegar, vai fazer o laudo de avaliação ao final de cada exercício social e vai atualizar o valor. Mas como assim, Marcos? Por exemplo, vamos supor que você pagou R$500 mil na aquisição desse terreno. Quando chegar ao final, agora em 2017, você faz uma avaliação do terreno e chega à conclusão que esse terreno já está valendo R$800 mil. O que você faz? Débito uma subconta, que vai ser a subconta correlata, tal, famosa lá da Instrução Normativa 1515, uma subconta, tá? Cria na contabilidade, debita ela, que somado 300 mil com 500 vai dar 800 e credita direto a receita.
Ah, Marco, mas vai acreditar a receita. Não gostei disso, Marco. Até gostei de aumentar o ativo, que vai melhorar a situação da empresa. Só que esse negócio de aumentar a receita vai dar problema, vai aumentar o imposto a pagar. Não aumenta. Por quê? Porque a norma diz que, a norma tributária fala que você só vai pagar no momento da alienação. Então, só quando você vender. Então, o que você faz? Tá, Marco, aí lá no LALUR você vai fazer o quê? O ajuste, para não pagar o tributo. Neste momento, mas vai pagar quando vender. Então veja que é uma opção entre valor justo e valor custo. Você que escolhe. Tá, Marcos, eu não sou obrigado nem a um nem a outro. Não, é você que faz a escolha. Tá, com relação aqui, ó, como é que vai funcionar a hora que vender? A hora que vender, o seu ganho, vamos supor que você atualizou de 500 para 800 mil. E você vendeu depois por exatos 800 mil. Ganho contábil, 0. Só que lá no LALUR você vai fazer o quê? Essa conta que estava sendo controlada por subconta correlata será, nesse momento, ajustada para você pagar o ganho de 300 mil nesse momento. Você não paga no momento que reconhece o ganho. Você paga no momento em que você faz a alienação. Então, ele vai ficar controlando por subconta correlata. Por isso, a tal subconta correlata, que vai existir em 3 situações, né? Que é o ajuste a valor presente, que é o ajuste a valor justo para aquelas situações permitidas pela norma, né? Não são qualquer situação que é ajuste a valor justo. E no caso das diferenças lá da adoção da Lei 12.973. Que seria lá a diferença no FCONT, né, entre a contabilidade com regras de 2007 e a contabilidade com regras atuais. Então, as subcontas serão utilizadas nessas situações. Mas, depois de propriedade para investimento, nós continuando a questão do imobilizado, lembrando que imobilizado nós teríamos tudo aquilo que é mantido para uso na produção, né, ou na prestação de serviço, como eu mostrei aqui. Vida útil superior a 12 meses, é provável que fluam benefícios e o custo possa ser mensurável de forma confiável. Então, isso vai ser imobilizado. Depois, o que compõe o custo do imobilizado, Marcos? Olha, Marcos, eu comprei um veículo lá que veio a nota de 50 mil, mas eu paguei 70 mil. Qual que é o custo, 50 ou 70? Né? Olha só, é muito claro. Primeiro, preço de compra com tributos não recuperáveis, ou seja, valor da nota fiscal. Tá? Aí diminui, se for uma empresa que vai aproveitar algum tipo de tributo, né, vai recuperar algum tipo de tributo, aí diminui o valor. Custos para colocar em funcionamento e custo de desmontagem e restauração. Isso são os valores que compõem o custo do imobilizado atualmente. E aí, vale lembrar que não vão incorporar custo imobilizado, despesas com abertura de nova instalação, com a introdução de novos produtos, despesas administrativas, e a despesa financeira, como, por exemplo, daquele veículo que eu falei. Comprou por 50, mas vai pagar 70. Por quê? Porque eu fiz parcelado, fiz financiado em 48 vezes. Então, aquele 20 mil a mais, nada mais é do que despesa financeira, não é custo de imobilizado. O teu imobilizado não vai valer mais porque você está pagando 70 mil. O teu imobilizado continua valendo os 50 mil que está na nota fiscal, é o valor dele. Então, como é que eu vou aumentar um ativo com uma despesa que eu estou tendo? Não tem lógica, né? Por isso que deve ser constado ali o valor do custo. E aí vem um outro detalhe interessante. Quando nós falamos em imobilizado, não tem como não falar em depreciação. Pois é, Marcos, esse negócio de depreciação aí está me deixando preocupado. Por quê? Não, é o seguinte. Que dizem que agora a depreciação não é mais aquela lá do fisco. Veículo 20% do valor de aquisição, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios 10%. Realmente, não é assim que se calcula. Pergunto para você. Um veículo 5 anos de uso, pela norma tributária, está 100% depreciado, não está? Ele está representando a realidade, está apresentando fidedignamente a situação econômica dele? Não, então está errado. A contabilidade é feita mesmo agora, nós fazemos seguindo regras tributárias ou normas contábeis? Nós seguimos normas contábeis, regra tributária esquece. O que for diferente entre a norma tributária e entre a norma societária, é tudo ajustado lá no ELALUR se for lucro real. Ah, Marcos, se não for lucro real, eu ajusto aonde? Em lugar nenhum. Fica assim, fica diferente. Tá, Marcos, então o que é estimativa de vida útil e valor residual? Bom,
Primeiro, elas devem ser ajustadas no mínimo uma vez por ano. Tem que ter um laudo, Marcos? Depende, vamos com calma, né? Situação e situações são diferentes. Por isso que eu digo, cada situação nós temos que pensar hoje. Sempre lembrando, pessoal, que nós, como contador, temos responsabilidade civil e penal daquilo que nós praticamos, porque nós somos uma profissão regulamentada. Esse tempo eu estava conversando com o pessoal e disse assim, pois é, Marco, mas a nossa profissão, cada vez mais responsabilidade. Pessoal, não existe profissão regulamentada que não tenha responsabilidade civil e penal. Todas elas vão ter. Ou vocês acham que é só nós que temos responsabilidade? Seria muito bom, né? Ter uma profissão regulamentada e não ter responsabilidade nenhuma. Imagina um engenheiro civil. O engenheiro civil está trabalhando, aí chega o dono da empresa e diz assim, olha, aquela obra lá, o dono da construtora, aquele prédio lá, não, a quantidade de ferro que tu mandou colocar lá pode diminuir pela metade. Aí ele diz o seguinte, não, então tá, né? Mas eu não vou diminuir. Não, se não diminuir, eu vou te botar para a rua. Ah, não, então tá, se é para mim ir para a rua, eu vou fazer aqui, né? Porque qualquer coisa, se der algum problema, eu digo que tu me pressionou. Assina aqui para mim que tu me mandou eu botar os ferros pela metade, porque depois se cair, eu digo que foi tu que me pressionou, senão ia me botar para a rua. Vocês acham que não tem responsabilidade? Daqui a pouco cai o prédio, vai ter que ressarcir os danos realizados, os danos ali ainda, a reparação de danos e mais processo penal se alguém falecer ali naquela queda. Ué, Marco, mas advogado é bom. Não tem responsabilidade civil e penal também. Vai lá, contrata um advogado e deixa ele perder o prazo e correr a revelia o processo para ver se você não pode entrar na justiça para pedir que ele repare os danos que causou para você. Mas medicina é bom, Marcos. Medicina. Deixa o paciente morrer por um erro médico para ver se você não vai responder o processo civil e penal também. Não existe, pessoal. Ainda digo para vocês com toda falo, Marcos, mas tu fala isso porque eu gosto sim de contabilidade. E olha que eu vejo assim que profissões igual a nossa, eu não troco por outra. Estou muito feliz com a minha. Você já pensou você ser médico, está lá numa festa de noite, daqui a pouco toca o telefone, urgente, que você tem que ir para o pronto-socorro, ou tem que ir lá atender seu paciente que está passando mal, você de madrugada? Ou o nosso cliente liga para nós de madrugada dizendo que está preocupado porque o funcionário está pedindo demissão? Não, brigou com a mulher, aí ele liga de madrugada. Né? O contador também é psicólogo, né? Acabamos sendo. Mas é tranquilo, pessoal. Mas vamos lá. Então ele deve ser ajustado uma vez por ano, estimativa de vida útil e valor residual. O que seria isso então? Vamos lá. Valor de compra do veículo. Vamos imaginar. Vamos supor que você faz a contabilidade de uma locadora de veículos. Aí esse veículo custou 100 mil reais. Aí você está aí, agora a estimativa de vida útil. Quanto tempo vai ser? Será que... Aí você pensa assim, bom, será que vai durar 10 anos? 5 anos? Não é o tempo que o carro vai ficar rolando aí na face da terra, né? Rodando. Não, vida útil é o tempo que aquele veículo vai estar à disposição do teu cliente. E aí você liga para o cliente e ele diz assim, não, olha, esse veículo é o seguinte, a nossa política aqui é renovar a frota a cada 2 anos. Então a estimativa de vida útil é 2 anos. E ao final de 2 anos você faz o que com o veículo? Vai abandonar aqui na 15 de novembro aqui? Abandona lá na frente de casa, lá, deixa o documento passado, deixa tudo para mim daí. Né? Deixa já o documento assinado certinho, bonitinho, deixa lá na frente de casa, lá que eu dou um jeito. Né? Você vai fazer o quê? Você vai vender o veículo. Isso é o quê? Valor residual. Marcos, mas como é que eu vou saber o valor? Tem que acertar. Não, isso aqui é uma estimativa, pessoal. Estimativa é um valor aproximado. Estimativa não é o valor certo. Aí você estimou, e aí você chega ao quê? A um valor depreciável. E outro detalhe, valor residual não existe para todos os bens. Porque isso é muito subjetivo. Por exemplo, móveis e utensílios. Marcos, foi estimado lá no meu cliente que os móveis vão durar 12 anos. E ao final de 12 anos vai se fazer o que com ele? Vai vender? Ninguém quer, né? É capaz de você se incomodar ainda do local onde você vai ter que fazer uma destinação correta, porque se você colocar em qualquer terreno, qualquer lugar aí, ainda o pessoal vai bater foto, ainda vão botar nas redes sociais, ainda aparece depois ainda
a Fátima e Companhia Limitada atrás de você ainda para autuar. Não vai ter, né? Então eu entendo, isso aqui é opinião minha, não estou dizendo que é, né? Porque a contabilidade é muito subjetiva, mas eu entendo, por exemplo, que veículos são, sim, bens que têm valor residual. Agora, a grande maioria esmagadora, móveis e utensílios, ar-condicionado, computadores, ninguém vai vender depois, não tem valor residual, o valor residual é zero, né? Mas tem estimativa de vida útil. E aí a taxa de depreciação anual. Esse negócio de taxa na contabilidade não serve para nada, tá, pessoal? O que importa é a cota que você está utilizando. Então, se você tem 30 mil, vai depreciar em 2 anos esse 30 mil? 15 mil por ano ou 1.250 por mês, né? Mas mesmo que use 50% de depreciação do valor depreciável, 15 mil de depreciação anual. Se eu fosse fazer, por exemplo, pela contabilidade tributária, né, pela regra tributária, eu ia depreciar quanto? 20% de 100 mil, ia dar 20 mil reais de depreciação. Ah, Marcos, pois é, mas olha só, Marcos, ficou legal, bonito, tudo. Mas aí tem esse 15 mil aí. Meu lucro vai ficar maior, né? Vai ficar maior, vai ficar 5 mil maior do que se você usasse a regra do fisco. Pois é, mas é aí que está o problema. Meu cliente é lucro real. Aí ele paga imposto sobre o lucro. Como é que eu vou dizer para ele agora? Ele está pagando mais imposto porque agora eu estou fazendo uma contabilidade que está representando a realidade. Tá, representa a realidade, aí o meu cliente paga mais. Aí, para isso serve o LALUR. Lá no LALUR você ajusta. Faz a exclusão da diferença, né? Para você não ser prejudicado. O fisco não te permite 20 mil. Então você faz lá uma exclusão de 5 mil no LALUR. Não tem problema. Para isso serve o e-LALUR. Tranquilo? Métodos de depreciação. Bom, Marcos, para que esse negócio de método de depreciação? Nós temos nota explicativa, você vai ter que dizer lá em nota explicativa qual é o método que você aplica, né? Então você pode estar aplicando, eu acredito que 99,9999% das pessoas ainda utilizam cotas constantes, linha reta ou linear. Por que isso, Marcos? Eu acredito que isso aí vem da cultura tributária, né? Porque no passado nós éramos obrigados a usávamos lá a depreciação do fisco, e a depreciação do fisco era linear. Então logo todo mundo aprendeu a fazer linear e tomou isso por base. Só que hoje não importa o método que você usa. Você pode usar qualquer método. O que você vai fazer depois, se você for lucro real, é verificar o quanto foi a cota que você utilizou na contabilidade e quanto é a cota que o fisco permitiria. E a diferença você vai ajustar. Se você colocou uma depreciação maior na contabilidade que o fisco permite, você tem que fazer lá a adição da diferença. Se você colocou menor, você faz a exclusão. Simples assim. Pode ser soma dos dígitos, unidades produzidas, horas trabalhadas, quilômetros rodados, fiquem à vontade. Só que, claro, você precisa saber qual é o método que você está utilizando para opor em nota explicativa. E o tal do teste do impairment. O que é o teste do impairment, Marcos? Essa palavra em inglês aí dá até medo. Então vamos lá, vamos falar português. Teste de recuperabilidade. O que seria teste de recuperabilidade, então? É verificar se as contas do ativo, lá do ativo não circulante, por exemplo, teu imobilizado, estão com valor superior ao passivo de recuperabilidade. Ih, Marcos, tu falou isso aí tudo muito rápido. Minha cabeça não processou aqui. Me explica melhor essa situação. Seguinte, vamos imaginar que você tem lá no seu imobilizado máquinas e equipamentos no valor de 200 mil reais. E depreciou até o momento 50 mil, ou seja, está líquido 150 mil reais na sua contabilidade. Esse é o valor que está lá. Pergunta é, se você vender esse equipamento hoje, você consegue recuperar os 150 mil? E se você utilizar ele por 5 anos, você consegue ter uma geração de caixa suficiente para cobrir os 150 mil? Isso é teste de recuperabilidade. Mas veja só, Marcos, eu sou obrigado a fazer isso aí, Marcos, porque isso aí parece um pouco complicado. A norma é bem clara e diz o seguinte: ao final de cada exercício social, a administração precisará verificar se existem evidências ou indícios, se o valor está acima, se o valor da contabilidade está acima do passível de recuperabilidade. Aí, o que você precisa fazer então? São 3 passos que se faz aqui. O primeiro é esse. Você olha para o balanço e dá aquela olhada assim, né? Meio de, opa, deixa eu verificar. Não, tá tudo, tá até abaixo do que vale, eu acho. Não precisa fazer mais nada. Só coloca em nota explicativa que a administração não encontrou evidências ou indícios de que os valores estavam acima
do que realmente são passíveis de recuperabilidade. Marcos, o meu negócio foi ao contrário. O que foi? Eu olhei para o balanço, dei aquela olhadinha que tu fez assim de lado e realmente está acima do que vale. Até porque teve uma máquina aqui que deu uma enchente, que não era nova essa máquina. E ela hoje não é mais a mesma coisa. 2 meses de uso a máquina. Está valendo a metade do preço. Aí você chegou a uma conclusão do seguinte: existe sim necessidade de fazer o teste, porque até agora você não tinha feito o teste. Você tinha verificado se existiam indícios ou evidências de que o seu valor na contabilidade estava muito alto. Então o segundo passo agora é fazer o teste. Então você vai fazer o teste. Aí você fez o cálculo. Vamos supor, chegou lá, fez o cálculo bonitinho. Olha, se eu vender, eu recupero só 116.500. Vou fazer o cálculo do uso. Cheguei à conclusão que eu vou recuperar 126.776. O que nós vamos fazer então? Cheguei à conclusão que realmente o meu valor na contabilidade está acima do que é passível de recuperabilidade. E vou ter que reduzir esse valor. Então eu pego, elimino o menor daqui dos dois, né? E vou reduzir esse 150 mil para 126. Como é que eu vou fazer isso lá na contabilidade? Vai ficar assim. Ó. Débito. Eu vou ter aqui agora, por exemplo, ó, 200 mil menos 50 menos 23. O que aconteceu com o meu valor líquido do imobilizado? Eu reduzi ele ao valor passível de recuperabilidade. Debitei uma despesa e creditei essa conta que está aqui, ó, a redutora do imobilizado. Ah, Marcos, eu estou olhando isso aí agora. Rapaz, melhor coisa que eu fiz foi vir nesse curso hoje. Por quê? Não, rapaz, eu fechei ontem o 4º trimestre ali ou fechei agora o ano do meu cliente que é lucro real. Deu um imposto alto, rapaz, reclamou um monte e nem pagou ainda. Era para ter pago ontem, ele não pagou. E agora eu estou olhando, rapaz, o que eu vou fazer? Tem esse negócio, eu vou reconhecer o teste de recuperabilidade, porque eu gostei daquela despesa lá, ó. Ah, vai diminuir meu lucro. Rapaz, vou resolver meu problema, meu cliente vai ficar super feliz comigo. Não é dedutível. Nenhum tipo de estimativa é dedutível pelo fisco, né? Então, vai ter que ser adicionada essa despesa e não vai mudar a apuração do cálculo do imposto de renda e contribuição social. Tá? Isso aqui é contábil. Isso aqui é contabilidade. Isso aqui é regra contábil que não é permitida lá pela norma tributária e para isso vai ser ajustado no ELALUR. Tranquilo? Lembrando do arrendamento mercantil que já falamos, que ele é dividido em financeiro e operacional. O financeiro você vai imobilizar, o operacional é o tradicional, como se fosse um aluguel. Passivo a pagar e despesa ou custo lá na demonstração do resultado. Né? Se for contábil, você vai ativar no imobilizado, vai depreciar quando necessário e segregar contas no imobilizado. Essa é a parte mais importante que às vezes passa batido, tá, pessoal? Como assim, Marcos? Vamos supor que você tem aí uma empresa aí, tenha 5 veículos. Tá, Marcos, e aí? Não. Você tem 5 veículos, 4 veículos você comprou de forma tradicional. O que é forma tradicional que eu quero dizer? É o seguinte, você comprou ou via financiado, né, via financiamento, onde você é o proprietário, você comprou parcelado ou comprou à vista. Ou seja, a nota fiscal veio no seu nome. E esses veículos você comprou via leasing, arrendamento mercantil. Detalhe, você precisa obrigatoriamente as contas analíticas serem segregadas. Você tem que ter veículos e veículos arrendamento mercantil. Mas por que essa exigência do IFRS, Marcos? Não, aí não é exigência do IFRS. Isso é exigência da Receita Federal do Brasil. Se vocês olharem aquele plano lindo e maravilhoso que todos nós conhecemos, plano de contas referencial, ele tem as duas contas. Tem as contas veículos e veículos arrendamento mercantil. Se você colocar tudo numa única só conta, eu pergunto agora para vocês, qual conta vocês vão utilizar das duas? Vai estar errado qualquer uma das duas que vocês utilizarem. Então, por isso tem que segregar. Não só a conta de aquisição do bem, como a conta da depreciação acumulada também tem que segregar entre arrendamento mercantil e o tradicional.